Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês o meu curso As Essências Florais e Sua Expressão na Água. É um curso de 3 aulas, 2 aulas mais ou menos 20 minutos e uma aula de um pouco mais de 50 minutos, onde eu mostro desde como que a água se formou na natureza, né, desde o Big Bang, até como é que o Dr. Edward Bach descobriu, através do método solar e método fervura, como gravar a informação de uma planta nessa água que a gente acaba tomando como essência. Então, fiz um resuminho de 10 minutos para você sentir mais ou menos qual que é a pegada do nosso curso e se houver interesse, o link está na bio, ou então você me procura aqui diretamente no inbox. Tá? Forte abraço. A água é como a presença divina nas criaturas vivas. A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente no formato de vapor. A água é a segunda molécula mais comum no universo. Usa-se a água para limpar as vibrações negativas ou karmas e reequilibrar o nosso sistema. A água é atribuído o poder de cura e de afastamento de perigos. Na religião católica, a imersão na água viva ou lustral simboliza o renascimento e a libertação ou lavagem dos pecados. O rio Ganges, na Índia, é considerado sagrado também. No Brasil, também nós temos diversos casos, né, de fontes locais de águas sagradas. A água realmente é uma substância maravilhosa. A água é um pré-requisito para a evolução da vida nesse planeta. A função da água é levar hidrogênio ativo para a célula, para que a célula possa se hidratar. Vamos iniciar a nossa segunda parte desse curso, estudando um pouco das propriedades e características físico-químicas da água. Aqui nós estamos vendo a molécula da água, que consiste em 2 átomos de hidrogênio, que forma a parte H2, e um átomo de oxigênio. Para tentar entender por que a água é uma substância tão especial, nós vamos examinar a tabela periódica. Isso é o que a gente chama de comportamento anômalo da água. Então, a gente está vendo aqui a polaridade das moléculas. Por causa das pontes de hidrogênio, os átomos eles funcionam como ímãs, né? Existe um desequilíbrio ou desigualdade da maneira que os átomos de oxigênio e hidrogênio compartilham seus elétrons. A maior razão pela qual a água é um ótimo solvente é justamente porque ela é uma molécula polar. Outra coisa que é uma característica na água é o que a gente chama de tensão superficial. Esse processo aqui, ele é chamado de expansão anômala da água. Como resultado, os peixes e outros animais aquáticos se mantêm vivos nessa água. Vamos falar agora de outras características estranhas, assim, rapidamente, só para a gente ver como a água é uma substância espetacular na natureza. Essa é a parte final do nosso curso e nós vamos tentar explicar e entender como os florais se expressam através da água. Que tipo de informação contém esse líquido que a gente chama floral e como ele se expressa em nosso corpo? Nós precisamos lembrar que aquilo que nós observamos na natureza não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. A ciência chama a homeopatia de efeito placebo. E aí eu vou discutir um pouco esse efeito placebo. Na homeopatia, a gente usa a sucção, que é a agitação rápida de um líquido, para estimular a replicação de padrões na água. Só que não há explicação por que um ser humano é capaz de reagir e usar esse padrão que foi gravado como uma ferramenta de cura. O Dr. Bach, quando ele decidiu partir para a jornada que culminou na descoberta das suas 38 essências, ele era um médico reconhecido e pesquisava os remédios com princípios homeopáticos. O princípio da fabricação dos nosódios é o princípio das vacinas. Você pega uma parte da doença e coloca
dilui até certo ponto, torna ela ineficaz para que ela possa ser inoculada novamente na pessoa. Aqui nós temos os 7 nosódios que o Bach desenvolveu e que depois, até hoje, se usam nosódios, só que a comunidade científica e a comunidade médica, por Bach ter virado as costas, digamos assim, continuou a pesquisa, mas sem o Dr. Bach. Então, quer dizer, o Dr. Bach que descobriu os nosódios, hoje eles não são mais os nosódios de Bach. O Dr. Bach, ele escreveu as suas experiências num livreto chamado Cura-te a Ti Mesmo. E as conclusões a que ele chegou pela experiência, inclusive a própria experiência, uma vez que ele teve um câncer, né, foram as seguintes. Embora muitas doenças sejam causadas por agentes externos, é a nossa resposta a ela que determina o resultado. Para o Dr. Bach, a suscetibilidade está mais relacionada com o bem-estar emocional do indivíduo. E aí nós temos 2 questões. Por que o Bach escolheu essas plantas como remédios e como elas produzem mudanças em nossas vidas? Ele escreveu: tome uma vasilha de vidro fino e encha quase completamente com a água mais pura. Uma água que nasce, que brota de uma fonte, ela vem da escuridão, das profundezas da terra. A água tirada de nascente é recém-nascida. E a seguir, nós partimos para colher as flores, que nós vamos preparar o remédio ou a essência floral. Eu diria que o preparador, ele, durante esse processo todo de preparação da essência, ele já está envolvido emocionalmente com aquilo que ele vai fazer. As flores ficam flutuando na superfície da água exposta ao sol. E as essências florais, elas precisam de luz intensa do sol durante 3 horas no mínimo. Durante a preparação, obviamente, uma informação é escrita na água. Qualquer pessoa que observar vai concordar se vir. A água passa a brilhar com a luz e formam-se bolhas. É como se houvessem estrelas de intensidade espectral. É maravilhoso, muda completamente. A tintura mãe é preparada com essa água e com brandy. Depois, são produzidas as garrafas estoque. Não teve alteração química na água. A planta não forneceu nenhum componente ativo. A memória da água, ela foi um termo que foi cunhado pelo Jacques Benveniste. O doutor Bernard Grad, na Universidade McGill, descobriu, na década de 60, que se a água fosse submetida a um pequeno campo magnético ou à luz, a ligação atômica na água seria alterada e também haveria uma redução na tensão superficial. Ele passou a mostrar que uma pessoa pode emitir um campo magnético suficiente para alterar as ligações atômicas da água. Olha que coisa interessante. Uma pesquisa mais recente, publicada pela primeira vez em 2005, pelo professor Bernd Krupling, na Universidade de Stuttgart, examinou os mecanismos pelos quais a água coleta, armazena e dissemina informação. A memória da água, porém, ela é muito curta. E a menos que a gente coloque outros materiais ou substâncias, se a água tem uma memória que precisa ser preservada, um pouquinho de etanol pode ser adicionado. E foi aí que o Dr. Bach, e exatamente isso que ele fez com os florais. Usando fotografia de alta velocidade, o Dr. Masaru Emoto descobriu que os cristais formados na água congelada revelam mudanças quando pensamentos específicos e concentrados são direcionados a eles. Uma das essências florais de Bach, ela não tem a flor, ela é rock water. Ela não é preparada com nenhuma flor, ela é apenas água de nascente exposta à luz solar. Nessa imagem, nós vamos ver como a informação é gravada por um laser num disco, ou como a informação é gravada em uma memória de estado sólido. A informação é a essência. Nós encontramos na planta, na flor, um campo de força vivo. Sem a geometria e a força passiva que ela cria, não haveria padrão claro de crescimento. O semáforo na rua, ele também é um campo de força passivo. A informação que está num livro, ela está numa estante, ela é um campo de força passivo. Um livro é um campo de força passivo. Mas, pegando o exemplo do livro, eu preciso saber em que linguagem ele foi escrita. Eu preciso que haja uma energia para que a informação seja decifrada.
Quem dá essa energia? Nós. Dentro de um frasco, nós só temos informação. Isso aqui é como se fosse um livro. Ele precisa ser decifrado. Não existe energia aqui dentro. O que acontece quando nós tomamos a essência? Nós lemos esse campo de força e recebemos a informação. Uma partitura musical é um campo de força passivo. Duas pessoas expostas à mesma informação contida num campo de força passivo podem interpretar de modo diverso. Felizmente, nós conhecemos a linguagem da água, nosso corpo é água, ele vai interpretar o que está escrito na essência floral. Ainda temos muito, mas muito mesmo, que compreender no processo de como a informação contida na água ela é interpretada, né, por nós.